Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem nos fala é Yuri Maria, e hoje nós iremos comentar e ler um decreto apostólico do Papa Pio XI. Providencíssimos Deus, que declara Santo Cardeal São Roberto Bellarmino, da Companhia de Jesus Doutor Universal da Igreja. Então iremos ver aqui, porque muita gente fala que São Roberto Bellarmino é apenas um mero teólogo, é uma opinião divergente da mais comum, e não estude São Roberto Bellarmino, leia outras coisas, leia Caetano, leia João Santo Roberto Bellarmino, você apaga a constelação dos santos doutores e não leia, não siga, porque ele está errado, e se você ler, você vai ter que virar sedevacantista. Então nós não queremos que você leia nada de São Roberto Bellarmino e tal. E essa é uma coisa que está em voga hoje, né? Uma blasfêmia, um pecado contra um santo desse. Porque nós somos sedevacantistas belarminianos. Existem os sedevacantistas guerrardianos, que seguem a tese de Cassitiaco, e nós seguimos São Roberto Bellarmino, os belarminianos, os absolutos. Venha você falar que a tese segue o santo doutor. Não segue. Então, continuamos a ler aqui. Considerando a clareza das palavras, onde que eu estou? Aqui. Para uma lembrança perpétua do assunto, Deus, em sua grande providência, desde os primórdios da Igreja de Cristo até os tempos mais recentes, continuadamente suscitou homens que distinguem pelo saber e pela santidade para defender e iluminar as verdades da fé católica, e oportunamente reparar os danos infligidos pelos hereges e esses mesmos cristãos. Verdade, entre esses homens, ou seja, distinto pela erudição e pela santidade, São Roberto Bellarmino, cardeal da Igreja Romana da Companhia de Jesus, sem a menor dúvida deve ser contado. Desde os dias de sua santíssima morte, ele foi chamado de homem notável, teólogo distinto, defensor ardente da fé, martelo dos hereges, e também foi declarado tão piedoso, prudente e humilde, quanto foi generoso com os pobres. Não é de admirar, então, que, com todos os processos canônicos finalmente sendo cumpridos, em nossos tempos, e por um conselho particular da divina providência, o próprio homem foi elevado às honras do altar. Pois em uma carta apostólica publicada sobre o Anel do Pescador de 13 de maio de 1923, concedemos a São Roberto Bellarmino o título de beato. Então, quando estávamos celebrando o 40º ano de nosso sacerdócio, juntamente com os beatos mártires da Companhia de Jesus que foram condenados à morte pela fé nas regiões da América do Norte, o beato Teófilo da Ordem dos Freis Menores, na Sacrosanta Basílica Patriarcal do Vaticano no ano passado, na sagrada solenidade dos santos Pedro e Paulo apóstolos, escrevemos o mesmo beato São Roberto Bellarmino no catálogo dos santos. Então aqui nós vemos que é um santo. Isso era justo e apropriado, pois o próprio santo era a glória mais brilhante do episcopado católico, do colégio dos cardeais e da famosa Companhia de Jesus, que produziu para a igreja um homem tão grande que cultivou diligentemente seu aluno. Pois ao entrar na fértil sociedade, São Roberto Bellarmino estava tão adornado com as virtudes peculiares de um verdadeiro amigo de Deus, que parecia ser ornamento e a glória de seus companheiros, e também um estímulo e modelo para eles. Na mesma ordem, ele ascendeu e ocupou quase todas as fileiras. Foi aluno no colégio de Policiano, depois noviço na sociedade, escolástico, religioso, mestre, pregador sagrado, professor, diretor espiritual, reitor provincial. No cumprimento de todos esses deveres, ele deve ser perpetuamente citado como modelo. Nossos predecessores, Clemente VIII, que desejava fazê-lo, embora indisposto e relutante em vão, um cardeal da Igreja Romana, elogiou-o muito, pois naquela época, no que diz respeito ao aprendizado, a Igreja de Deus não tinha igual. Repito, no que diz respeito ao aprendizado, a Igreja de Deus não tinha igual. Mas os frutos ricos desse aprendizado singular de que São Roberto Bellarmino retribuiu ao longo de sua vida até a velhice. Ainda jovem, escreveu os elementos da língua hebraica e também compôs de maneira muito erudita um livro sobre escritores eclesiásticos, embora estes tenham sido publicados um pouco mais tarde. Depois e durante toda a sua vida, trabalhou arduamente nas Sagradas Escrituras para que, ao preparar uma edição da Septuaginta,
e uma edição da Vulgata. Tendo sido convocado pelos papas para esse fim, obteve um sucesso marcado por maior refinamento e cuidado. Ele perseguiu todos os departamentos do ensino sagrado com máxima constância até a sua morte. Mesmo na troca de cartas com conhecidos, cartas que foram enviadas por quase todo mundo e das quais um grande número existe hoje, ele se esforçou nestes departamentos de ensino de maneira mais frutífera. E com grande zelo que prestou a sua ajuda às congregações apostólicas e no tratamento dos assuntos mais graves, mesmo da Igreja Oriental, ele exibiu testemunhos brilhantes de seu aprendizado e prudência. Isso também é confirmado abundantemente pelos mesmos documentos, muitos dos quais ainda permanecem ocultos e inéditos nos arquivos das congregações. O mesmo vota, como são chamados, pertence às questões de fé, dos ritos sagrados, da compreensão das escrituras e das outras controvérsias desse tipo, na quais São Roberto Bellarmino estava continuadamente engajado. Agora preste atenção para você aqui, ó. Papa Pio XI. Papa Pio XI. Suas disputas sobre as controvérsias da fé cristã contra os hereges constituem claramente o trabalho mais nobre e árduo de São Roberto. Olha só. Então, você está vendo esse livro aí de Santo Dom Bosco, que foi publicado aí, traduzido? Esse é a obra-prima de São Roberto Bellarmino. E um trabalho mais árduo e nobre. E nós não vamos seguir o que está escrito ali? Nós não vamos ler? Vamos ver o quê? Caetano? Vamos ver outros teólogos nessa questão do papado? Vamos ocultar São Roberto Bellarmino, colocar no porão, falar que é um mero teólogo? Vocês acham que é isso? Doutor das controvérsias. Ou vamos seguir novos teólogos? Por mais nobre que sejam, a tese, o Monsenhor Guerard. Vocês são sede-vacantistas guerrarianos, vocês não são bellarminianos. Então, o que você olha para uma pessoa que fala que São Roberto Bellarmino é um mero teólogo? Ou que não devemos levar a sério o que ele fala? Vai lá, na quinta opinião, o que acontece se um Papa herege? A quinta opinião. Portanto, a quinta opinião é verdadeira. Continuando aqui a carta. São Roberto Bellarmino, por ordem do Superior Geral da Companhia de Jesus, publicou os primeiros de 1586 a 1593. Primeiro em 3, depois em 4 tomos. De fato, após um longo curso de estudos e ensinamentos, São Roberto Bellarmino, de certa forma, já os havia preparado quando antes, em Louvain, no Colégio da Companhia de Jesus, ele havia proferido por 6 anos, a partir de 1570, palestras sobre a Suma de Santo Tomás de Aquino, para um grande público de estudantes da universidade. Então, era também, como dizia, um perito em Santo Tomás. Você que vem para, o Monsenhor Guerrard era o perito de São, eu sei, mas eu tenho aqui, ó, São Roberto Bellarmino também, e é um santo e é doutor. Ele não falou nada de tese de Cassitiaco. Então, depois de 1576, ele os havia trabalhado de perto quando, após a criação de uma cadeira de controvérsias, lhe foi confiado por seus superiores a tarefa de ensinar teologia e realizou nessa cidade para defender os dogmas católicos contra os erros que estavam, então, atravessando muitas nações da Europa. E esses erros hoje se repetem. Graças a Deus, São Roberto matou a questão do papado ali. E de forma clara, claríssima. Não precisa ser A linguagem de São Roberto Bellarmino é clara, fácil. Esta, a maior das obras de Bellarmino, de Bellarmino, refutou habitualmente os novos ataques que os magdeburgenses haviam realizado recentemente com seus séculos, como dizem, por meio dos quais, especialmente pregando argumentos espiciosos, históricos e testemunho dos padres e dos antigos, eles tentaram destruir a Igreja Romana. São Roberto Bellarmino, consciente das necessidades do seu tempo, resolveu manter de todo o coração a regra inaciana de Santo Inácio, de ter da mais alta estima a doutrina sagrada, tanto o que é comumente chamado de positivo, como o que é chamado de escolástico. Nesta norma estabelecida por seu pai Inácio Bellarmino, de fato persistentemente perseguia, especialmente disputas de controvérsias da fé contra todos os hereges, tanto que, especialmente nessa questão de controvérsias, não injustamente ele deve ser considerado o modelo principal e ser citado como exemplo mais ilustre de casamento em um casamento feliz, de teologia positiva.
como eles chamam, e escolástica, teologia. Mas para atingir o fim que se propôs, não lhe faltaram dons adequados de inteligência e gênio. Desde a juventude, ele parecia ser dotado do mais aguçado intelecto, adornado com uma vivacidade intelectual única por seus estudos e com grande rapidez de mente, prodigiosa força de memória, que tudo o que lia, ouvia uma vez, tudo ele já imediatamente estava aprendido e poderosamente lembrado. São Roberto Bellarmino aqui, ó, modelo para vocês, modelo de controvérsias. Você quer falar de alguma controvérsia da fé? Quem que é o modelo? São Roberto Bellarmino, esquecido, negligenciado por vocês. E além disso, continuando, além disso, o santo naturalmente falava e escrevia seus livros com uma eloquência pronta e brilhante, evitando a inclusão inútil de temas e enfeites literários da moda de sua época. E, no entanto, seus refinamentos incluíram a familiaridade com a literatura mais polida, e em sua juventude ele foi impregnado de música, poesia e todas as artes liberais. O estilo que empregava era lúcido e simples, sendo de gênio versátil, ele era igualmente adepto de sublime especulação escolástica e da investigação histórica e filosófica que era tão necessária naquela época em que os reformadores afirmavam ousadamente que tomavam seus principais argumentos no domínio da teologia positiva. Não é de admirar, portanto, que assim que as disputas sobre a controvérsia da fé de Bellarmino foram lidas na cidade, isto é, Roma, na Universidade Gregoriana, elas superaram abundantemente todas as expectativas que haviam despertado, que foram impressas e publicadas repetidamente, sendo desejado e procurado continuadamente por todos. E seu autor foi considerado por muitos teólogos católicos não apenas em seu próprio termo, mas também em nosso, como mestre das controvérsias, Papa Pio, mestre das controvérsias. Mas além das mesmas, muito famosas disputas que cobrem em sua solidez quase toda a teologia, eles excelentemente nos remetem para a mesma defesa e demonstração do artigo 9º e 10º do Credo. Uma santa igreja, a comunhão dos santos e a remissão dos pecados. Olha aqui São Roberto Bellarmino sendo defendido, esse livro de São Roberto Bellarmino, que vocês querem esquecer, que vocês querem fazer que os católicos não leiam, que vocês querem deixar para lá. Portanto, a quinta opinião é verdadeira. Um papa herege manifesto está deposto ipso facto. Somos sede vacantista belarminianos. Seguimos São Roberto, seguimos o doutor. Seguimos o que o Papa, aqui o Papa verdadeiro está falando de São Roberto Bellarmino. Não deixamos de lado, não os lemos, não vou ler São Roberto. Nós temos que ler São Roberto em controvérsia, porque ele é o mestre das controvérsias. Continuando aqui. Mas, além das mesmas e muitas famosas disputas, que cobrem em sua solidez quase toda a teologia, eles excelentemente nos remetem para a mesma defesa e demonstração do artigo 9º, isso aqui eu já falei, muitas outras obras de duração diversa, conforme o assunto exigia, escreveu ele, e muitos trabalhos que assumiu para a promoção da fé e para a guarda dos direitos da Igreja. Mas é uma conquista notável de São Roberto Bellarmino que os direitos e privilégios devidamente concedidos ao sumo pontífice, e também aqueles que não eram reconhecidos por todos os filhos da Igreja naquele tempo, como o infalível magistério do pontífice. Falando ex cátedra, ele provou invencivelmente e defendeu-se com grande sabedoria contra seus adversários. Além disso, ele apareceu até nossos dias como defensor do romano pontífice de tal autoridade que os padres do Concílio Vaticano I empregaram seus escritos e opiniões na maior extensão possível. O Concílio Vaticano I foi baseado em São Roberto Bellarmino. Nem deve ser ignorado em silêncio em seus sermões sagrados e obras catequéticas, especialmente o famoso catecismo, o catecismo que foi publicado pelo Diogo do Controvérsia. Então, nem deve ser ignorado e deixado em silêncio. De fato, neste catecismo composto por ordem de Clemente VIII, ilustre santo teólogo, expôs para seu uso do povo cristão, especialmente das crianças, a verdade católica, em estilo simples, tão brilhante, exato e ordenado, que por quase 3 séculos em regiões da Europa e do mundo inteiro, forneceu frutuosamente aos fiéis a verdadeira doutrina cristã. Em seu livro, Expondo os Salmos, ele conjugou o conhecimento com a piedade. Por fim, por seus escritos ascéticos famosos em todos os lugares, concorde-se que São Roberto Bellarmino se tornou o guia mais seguro para muitas pessoas até o cume da perfeição cristã. Olha, São Roberto Bellarmino o que vocês fazem, o que vocês falam desse livro, o que vocês falam para as pessoas de São Roberto é literalmente uma blasfêmia e um pecado. Tanto contra o próprio santo, quanto os papas e a verdadeira igreja.
Os ilustres monumentos, portanto, que deixou de seu gênio, mostram prontamente que quase não havia ramo das disciplinas eclesiásticas em que o santo não se dedicasse frutuosamente. Suas exortações domésticas, onde inflamou seus companheiros de todas as virtudes, como uma lâmpada colocada no castiçal para iluminar todos os que estão na casa, ele iluminou por palavras e atos católicos, e os que afastavam da unidade da igreja como uma estrela no firmamento do céu. Ele desnudou a verdade que ele promoveu acima de tudo a todos os homens de boa vontade, pelos magníficos raios de seu conhecimento, raios tão largos quanto altos, pelo esplendor de seu notável gênio brilhante. O primeiro apologista não só da sua época, mas também de épocas posteriores, pela árdua defesa dos dogmas católicos que assumiu, ele se recomendou à memória e admiração de todos aqueles que seguem a Igreja de Cristo com amor genuíno. Ele se recomendou à memória e admiração de todos aqueles que seguem a Igreja de Cristo com amor genuíno. Assim, Belarmino está, até esta idade, tem desfrutado com os homens mais famosos da Igreja, especialmente escritores, tantos quantos floresceram, tão grande autoridade que foi considerado e reverentemente invocado por eles como santo doutor da Igreja. A esse respeito, basta nos mencionar aqui os santos que, por sua eminente erudição aliada à heróica santidade, já foram declarados doutores da Igreja Universal. Falamos de São Pedro Canísio, São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria Ligório. Mas houve outros santos, beatos, veneráveis, servos de Deus também, cuja alta opinião de conhecimento e conhecimento de Belarmino é atestada por evidências inequívocas. São Francisco de Sales e Santo Afonso de Ligório. Esses santos se basearam em São Roberto Belarmino também. Mas houve outros. E não é de admirar, então, que muitos desejem arduamente saudar São Roberto Belarmino como doutor da Igreja. Este é um desejo alimentado não só por aqueles que compartilham princípios comuns de viver com ele na companhia de Jesus, que sempre em todos os lugares que tem servido bem a causa de promover e defender a fé católica, mas também pelos homens mais ilustres de todas as fileiras da hierarquia da Igreja. Os cardeais da Igreja Romana e quase todos os arcebispos e bispos do mundo inteiro, assim como os superiores das comunidades religiosas, os oficiais da Universidade Católica e, finalmente, muitos outros homens ilustres apoiam esse desejo. Veja, você acha que esse povo, algum padre aí que você vê que fala de mal de São Roberto Belarmino é contra tudo isso daqui? Santo Doutor Universal da Igreja. Convocado no Vaticano após devido relato do assunto ter sido feito por nosso filho, relator da causa, Cajetan, cardeal da Santa Igreja, cardeal Cajetan, os cardeais da Santa Igreja Romana, a cargo da Congregação de Ritos, declaram por unanimidade a opinião positiva, afirmativa. É um santo doutor da Igreja. Portanto, tendo ouvido também sobre todos estes assuntos, nosso amado filho, promotor-geral da Santa Fé, no dia 6 de agosto deste ano, nós cedemos por nossa própria vontade e bom grado aos desejos de tantos e tão grandes os proponentes que nos foram apresentados. Pelo teor desses presentes, então, e em virtude de nosso próprio conhecimento e deliberação madura, estabelecem e declaram São Roberto Belarmino, bispo confessor, doutor da Igreja Universal. Decretamos, portanto, que a missa e o ofício seja duplo rito menor, que foram atribuídos à festa do mesmo santo no dia 13 de maio de cada ano. Sejam estendidos por nossa autoridade, desde agora, à Igreja Universal. Qualquer outras constituições, ordenanças apostólicas que possam ter efeito contrário, não devem impedir isso. Decretamos que os presentes cartas sejam e permaneçam estabelecidas, válidas e em vigor, e recebam e obtenham seus efeitos de forma plena e intacta, e que, portanto, deve ser julgado e definido com razão, que, se qualquer coisa com relação a estes assuntos for tentada de maneira diferente, contrário ao que decretamos por qualquer pessoa, de qualquer autoridade, seja com conhecimento ou ignorância, isso seria a partir de agora inválido e sem sucesso. Dado em Roma, 13 de setembro de 1931. Então, esse aqui é a carta do nosso Papa sobre São Roberto Belarmino. Quem é a pessoa de São Roberto Belarmino? É o mestre das controvérsias. E o que vocês fazem com um santo, com as obras dele, não está escrito. São Roberto Belarmino, graças a Deus, com graça de Deus, com a providência de Deus, eu consegui ler a obra dele, eu fiquei maravilhado, fiquei impressionado. Como que um santo desse pode ser escondido das pessoas? E depois, como que eles têm a ousadia de falar que nós, sede-vacantistas, não temos base teológica. Nós somos os únicos que defendem o papado. Nós somos os únicos que defendem a fé correta.
Não existe na doutrina católica reconhecer e resistir. Não existe. Em lugar nenhum. Leia capítulo 30 de Romano Pontífice. A quinta opinião, portanto, é verdadeira. Está lá. Está lá. Se você viu que o Papa falou uma heresia, que é uma heresia, leia o que a igreja ensina. O que o mestre das controvérsias da fé, o que o maior defensor do papado, como diz a carta, o que ele ensina? Porque se a gente deixar o reconhecer e resistir, está lá na terceira opinião. É a pior das opiniões. É o lobo solto no meio do arado das ovelhas. Comendo todas as ovelhas, destruindo tudo, matando tudo. Essa é a pior opinião, segundo São Roberto Bellarmino. E não tem nenhum doutor que defenda. Ele colocou lá como terceira, como uma vamos supor, vamos pôr aqui como exposição. E vocês não aceitam São Roberto Bellarmino, por quê, né? Porque se aceitar, você vira sede vacantista. Vocês têm que esconder o Santo Doutor. Mas o Santo Doutor vai ser falado por todos os séculos dos séculos, porque ele é o Santo Doutor da Igreja Católica. Não é um mero teólogo. É um santo, primeiramente. E é doutor. E foi usado ainda por Santo Afonso de Ligório. São Francisco de Sales. E vocês não vão. E vão abandoná-lo ainda. Impressionante. São Roberto Bellarmino, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.